Oi, gente, meu nome é Yasmin e eu tirei 940 na redação do Enem 2020 utilizando o método Lume Ponto e tô aqui pra contar pra vocês como esse método mudou a minha forma de escrita e como ele me proporcionou essa nota estudando apenas 2 horas por semana. Antes de conhecer a Luma, eu separava sempre uma tarde por semana para mim estudar a redação. E estudar a redação era basicamente estudar o tema e escrever uma redação. Então, toda tarde, uma vez por semana, separava um tema e começava a estudar sobre aquele tema, porque eu achava que para escrever uma redação eu preciso ter conhecimento, preciso estar inspirada, tinha que ter informação sobre aquilo, então lá ia eu pro Google, né? Começava às 1 hora. Quando tudo dava certo e eu tava super mega inspirada, eu conseguia terminar a minha redação às 5 horas da tarde. Mas normalmente eu cheguei a ficar até às 5h30, 6 horas, 6h30 para mim conseguir passar a minha redação toda a limpo. Então, o meu processo de escrita de redação era algo que levava muito em conta como eu me sentia em relação àquele tema. Era por isso que eu passava horas para escolher um tema. Era por isso que eu passava horas no Google tentando encontrar uma citação, tentando encontrar um dado, algo que me motivasse, algo que eu falava, nossa, eu quero falar sobre isso, eu sei como eu vou colocar isso. E o que me deixava ainda mais frustrada era que eu levava horas e horas e horas para escrever uma redação. Eu não tinha método algum, eu escrevia à mão livre. E quando a redação chegava com a nota, eu não sabia o que eu tinha feito certo, o que eu tinha feito errado, eu não sabia o que mudar, não sabia como melhorar, porque eu não tinha um método, eu não tinha uma regra a seguir, e tudo isso me deixava cada vez mais confusa, era como se a redação fosse uma loteria e não uma prova. Assim que eu comecei a empregar o método da Luma nos meus estudos de redação, muita coisa mudou. E foi basicamente a Luma que me ensinou como estudar a redação de forma estratégica. Porque tudo que faltava na minha vida era um método e uma estratégia. Isso era tudo que me faltava e hoje eu sei disso. Uma coisa que define muito o método da Luma pra mim foi uma frase, um princípio que ela citava muito. O princípio de Pareto. De que 20% dos nossos esforços geram 80% dos nossos resultados. Primeira vez que eu ouvi esse princípio, eu fiquei chocada e eu falei, cara, será que isso é verdade? Mas com pouco tempo estudando, utilizando o método da Luma, minha ficha foi caindo aos poucos, de que não é sobre fazer muito, não interessa se você vai se matar de esforço, não interessa se você vai estudar tudo que você tem que estudar. A questão é estudar o certo, é gastar os seus esforços fazendo a coisa certa, fazendo a coisa que vai te fazer ter mais resultados. Isso é estratégia, isso é estudar com estratégia. A partir daí, o meu estudo de redação se dividiu em 2 blocos, de 1 hora a cada. O primeiro bloco era um bloco de estudo. Nesse bloco, a Luma me ensinou que eu deveria estudar redação e não estudar temas. Até porque a prova de redação do Enem não é uma prova que você vai ter que debater ou discutir sobre vários temas e várias questões. Não, é uma prova que você vai ter que escrever uma redação sobre qualquer tema. Então, do que adianta estudar tantos temas assim, você tem que estudar a redação. E eu passei a estudar a estrutura da redação, que não é introdução, desenvolvimento e conclusão. A Luma, no seu método, divide a redação em 9 partes, e cada uma dessas partes tem uma função bem definida e tem uma necessidade de estar ali, entendeu? Então, há uma regra, existe um método, você tem 9 partes para preencher, cada uma delas precisa de certa informação, precisa ter certas palavras, precisa de determinado tipo de conectivo. Tudo isso torna toda a redação mais prática, é como se a redação fosse pedaços que você tem que ir costurando e ligando um ao outro de forma super prática, porque depois que você aprende o porquê de cada partezinha daquela, é tudo muito legal, fica tudo muito divertido fazer uma redação. A gente aprende a adaptar os argumentos para que eles se encaixem em todo e qualquer tema. Então, a partir do momento da leitura da proposta, você já está ligando os pontinhos ali na tua cabeça para saber correlacionar tudo. E é justamente esse processo mental de correlacionar as informações que garante que todas as redações sejam autorais e não cópias. É tudo um processo, não é uma cópia. Você aprende a adaptar, a pensar. Existe todo um pensamento e um raciocínio por trás daquilo. Isso é o mais incrível no método da Luma para mim. Antes do método, eu tirava de 760 até 880 pontos. Depois do método, eu passei a tirar só 900 mais e alcancei o 1000 algumas vezes e tirava, em média, a minha nota mais comum era 960. Quando a minha nota do Enem chegou, eu não pude conter a felicidade no peito, né? Veio um 940. Sem a Luma, eu nunca imaginaria que eu tiraria 900 mais, mas depois de conhecer o método da Luma, eu tinha certeza que o 900 mais vinha. Muito obrigada, Luma. Seu método realmente mudou minha escrita.